Oi, pessoal, como é que tá? Tudo bem com vocês? Então, espero que vocês estejam aí nos seus respectivos isolamentos, né? Isolamento social ainda é é o melhor remédio para o momento que nós estamos vivendo, né? Espero que vocês estejam fazendo uma revisão do nosso conteúdo que nós passamos até o presente momento, né? Enfim, e vamos solucionar algumas dúvidas, né? Já se perguntou sobre a origem da vida, a origem dos seres humanos, da onde que surgiu, né? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar para vocês um pouquinho e fazer aquela gigantesca revisão de todo o conteúdo que nós vimos até o presente momento, tá bom? Oi, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Então, já vamos iniciar aí a nossa revisão sobre alguns pontos importantes dentro da disciplina que nós vimos até o presente momento, né? E eu falei na chamadinha do nosso vídeo sobre a questão da origem da vida, né? E eu falei muito isso em sala de aula, sobre onde surgiu o homem. Quais são as teorias que levam à existência, que levam a entender um pouquinho o surgimento do homem. Então eu falei para vocês que existem duas teorias, né? A teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo, né? A teoria do criacionismo prega que a vida, a humanidade, a terra, o universo, eles foram criados por uma força sobrenatural, ou seja, um criador, no caso Deus, né? Então tá na Bíblia lá que Deus criou o homem e todas as coisas, né? O céu, os mares, o ser humano, enfim. Então, essa é a teoria do criacionismo e criou a imagem e semelhança, né? Várias culturas têm a sua teoria de criação, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e não descende dele. Ele é a criação humana mais perfeita de Deus. Por outro lado, nós temos uma teoria chamada evolucionismo, né? Foi feita por Charles Darwin, né? Pelo britânico Charles Darwin. Ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies. Então ele afirma que o homem ele foi fruto de uma evolução, assim como os animais e todos os organismos, eles teriam passado por um processo evolutivo. Aqueles que não se adaptavam à evolução, às transformações, acontecia o processo de seleção natural das espécies, ou seja, aquela espécie ia extinguindo e dando lugar àquelas espécies que iriam evoluir, né? Então, Darwin, ele percebeu isso através de suas pesquisas, como que os organismos vivos, eles se modificariam dependendo dos fatores naturais, né? Então, com isso, ele cria essa ideia de seleção natural das espécies. Fato é que existem essas duas teorias. A teoria criacionista, que é próprio do ambiente religioso, e a teoria evolucionista, que é da ciência, que prega a evolução. Nós fazemos parte de um processo evolutivo da história da humanidade, tá? Então vamos nos adaptando a determinadas condições da natureza, e aqueles que sobrevivem, eles vão evoluindo, e aqueles que não, eles vão entrando em extinção. Isso aí é de acordo com a teoria darwinista, né? O fato é que o homem, de acordo com a ciência, ele é um ser em constante transformação, em modificação, né? Então, o início, de acordo com a ciência, e aqui vocês estão vendo como se deu as primeiras comunidades, a formação das primeiras comunidades, né? Então, vocês estão visualizando aqui imagens sobre as pinturas rupestres, que é a arte produzida na pré-história, né? Que marca o início dessas primeiras comunidades, né? E fala aqui um pouquinho sobre como era a vida nessas primeiras comunidades. Então, nós estamos aí falando sobre a pré-história, tá? E vamos falar aqui um pouquinho no primeiro período da história da humanidade, que é chamado de pré-história.
né? É o período que vai do aparecimento dos seres humanos, que a gente não sabe quando, que data, até o surgimento da escrita. Ou seja, aqui, ó, sim, mais ou menos 5 milhões de anos atrás, provavelmente, até 4.000 antes de Cristo, né? Então, isso aqui é a divisão do que nós chamamos de pré-história, né? Aqui, ó, o período paleolítico, né? O surgimento do Homo sapiens, que é a nossa categoria. O Neolítico, aqui, ó, é outra fase da pré-história, e a idade dos metais, e a partir daqui o surgimento da escrita. Então, depois que houve o surgimento da escrita, a pré-história acabou. Então, eu falei muito na sala sobre esse conceito pré-história. É um conceito que hoje é criticado. Porque parece que as sociedades antigas não possuíam história. O pré, ele indica antes da história. Então, uma coisa que a gente tem que entender. É um conceito pedagógico para vocês entenderem, só que ele é bastante criticado. Parece que as sociedades da antiguidade, a pré-história, elas não produziam história. E, na verdade, elas produziam, né? Só que elas não produziam nada escrito, porque não existia a escrita, né? Não produziam documentos escritos. Mas elas produziam, sim, história. Através do quê? Das pinturas rupestres que eu mostrei no último slide, né? Que é muito importante para a gente entender. Aqui, ó, a produção da história das sociedades da pré-história, né? Então, eles tinham, sim, uma forma de se comunicar, de passar o que acontecia naquele período, né? Então, esclarecidos estamos. Então, nós já falamos sobre o surgimento do homem, né, como que surgiu a vida, falamos do início da primeira etapa, né, da história, que é chamada de pré-história. Então vamos entender a fundo o que é a pré-história, né? Período da pré-história paleolítico, que é o primeiro período da pré-história. Paleo é rústico, né? É lítico, pedra. Então é pedra lascada, pedra rústica. Então é o início. Olha só, observe aqui embaixo como que as pedras eram formadas, né? As pedras, o homem começa a usar ossos, madeira, como instrumentos de trabalho, mas eram feitas de maneira tão rústica, né? Maneiras assim, bem manuais mesmo. Então, é o que chamamos de pedra lascada, que eles faziam a lasca junto com outras pedras aqui, desse jeito aqui, ó. Aí lascavam as pedras e por esse motivo é chamado de período paleolítico, né? Paleolítico foi um dos períodos mais extensos da história da humanidade, tá? Uma das grandes características desse período, que o povo, os grupos que viviam, que eram muito pequenos, para assegurar toda a sua subsistência, eles utilizavam de recursos da terra, ou os recursos naturais, né? Eles não produziam recursos, eles tiravam os recursos da natureza, sementes, vegetais, raízes, né? Caçavam. Por isso que essa sociedade é chamada de sociedade caçadora e coletora, porque eles tiravam os recursos da natureza, né? Então, olha só, isso aqui é um exemplo de uma sociedade do período paleolítico, onde o homem vivia muito próximo aos rios e lagos, né? Porque para subsistência, e, voltando aqui, e caçavam e coletavam frutos e raízes, e viviam pequenas comunidades, né? E caçavam animais. Então, nossos ancestrais viviam de coleta de frutos, raízes, caça, pesca, eram caçadores, coletores, se organizavam em pequenos bandos, habitavam cavernas e por esse motivo eles eram nômades. Por que nômades? Porque eles não tinham uma habitação fixa, porque quando eles esgotavam aqueles recursos
daquela região, eles saíam em busca de novas regiões para ter mais recursos. Então, eles faziam a coleta desses alimentos em outra região. Por isso eram chamados de nômades. E sempre mudando de local. Então, uma sociedade nômade, e são caçadores, coletores, se organizavam em bandos, né? E formavam pequenos grupos, tá? Então, com isso, o homem, a Terra não parou, né? Houve sucessivas alterações climáticas, em alguns momentos escassez de alimento, os indivíduos vão se deslocando para diversas regiões do planeta, né? As técnicas de caça eram muito variadas, eram armadilhas, depois vão usando mais ferramentas, vão se adaptando e assim descobrindo novas formas de técnicas de caça, né? Aqui um exemplo clássico aqui, a caça de mamutes, mas isso era bem extremamente para o homem. Muitos não voltavam, não retornavam por causa do grande perigo que acontecia nesse período do Paleolítico. Né? A caça era feita em bando, em grupos de homens, enquanto as mulheres ficavam por conta da coleta de frutos, raízes, do cuidado com as crianças, né? E aqui os homens ficavam estritamente com a caça, tá? Então, essa é um exemplo de habitação no período paleolítico, né? Eram habitações muito rústicas, habitações extremamente pequenas, né? Eles poderiam se abrigar em cavernas ou também podiam construir habitações com ossos, com pele de animais, estritamente para se proteger do frio. Né? Eles podiam usar também as peles para se cobrir, né? Eles começaram a usar, daí eu falei para vocês na sala de aula, a importância que a agulha possui, né? Para poder costurar aquelas peles de animais, e aí o homem se protegia do frio, né? Então, assim, um momento da história da humanidade em que o homem vivia em pequenos grupos, se alimentava da coleta de frutos, raízes, da caça, né? Era um período extremamente perigoso para o homem, né? Então, como eu falei para vocês, o nomadismo, né? O homem vai... essa é uma das principais características do período paleolítico, anotem isso aí, tá? Responsável e ao mesmo tempo foi responsável pela povoação do nosso planeta, porque quando eles saíam de uma região e iam para outra região, eles faziam nomadismo, então eles habitavam diversas regiões aí, tá? Enfim, o trabalho de caçar, pescar, construir, as moradias eram feitas pelos homens, enquanto as mulheres coletavam os alimentos, preparavam, cuidavam das crianças, né? Existe um estudo que mostra que a mulher era responsável por 60% da produção de alimentos e 60% do trabalho em relação ao homem, que tinha a responsabilidade de caça e a construção aí das suas habitações, né? Então, nós fomos responsáveis pela caça, né, pela povoação, pela agricultura, depois no período neolítico, né? Então, nós somos muito importantes dentro desse processo evolutivo. Uma das grandes descobertas que o homem fez no período paleolítico, e bastante claro para vocês, é a questão do domínio do fogo, né? Então, contei história, né, que provavelmente nesse período paleolítico o homem ocorreu uma chuva e aí um raio caiu na floresta e há 500 mil anos atrás, né? E pode ter incendiado aquela floresta e aí o homem viu a necessidade do fogo, né? Foi o início. Por um acaso, o homem descobre o fogo. É uma das grandes domínios, uma das grandes descobertas do homem do período do Paleolítico. Então, qual que é a função, a necessidade do fogo? O fogo, ele é muito importante para essa evolução. Por quê? Ele aquece, ele ilumina
e é responsável pela defesa contra os animais maiores. Além disso, o homem pode cozinhar os seus alimentos com fogo. Então, gente, destaca isso aí. O domínio do fogo foi de grande importância para o homem no Paleolítico, né? Foi um fator que contribuiu para a sua evolução, né? Por quê? Porque através do fogo o homem pode se aquecer, iluminar a noite, né? Que era perigosa, se defender dos animais e ainda cozinhar seus alimentos. Então, é uma grande importância no período paleolítico, né? Ali, ó, se alimentando, né? E através do domínio do fogo, tá? Então, assim, se iluminar, né? Período da noite era muito perigoso. E aí, como o homem descobre o fogo, né? O período paleolítico vai dando lugar a um outro período, que é chamado de neolítico, ou idade da pedra polida, né? O homem já estava em constante evolução, né? E isso eu já falei para vocês na aula passada. O período paleolítico foi o momento que o homem saiu de Australopiteco para Homo habilis, né? Que tem a habilidade de trabalhar com as ferramentas. Depois ele se tornou Homo erectus, né? Que é o homem se torna ereto. Eu posso falar isso num próximo vídeo, né? De um resumo geral de toda a evolução do homem no período paleolítico. O fato é que o homem passou, depois do domínio do fogo, período paleolítico, período neolítico, né? Onde as comunidades se tornaram maiores, onde o homem fixou moradia, Por que o homem fixou moradia no período neolítico, hein, galera? Que eu falei isso na sala de aula. Por qual motivo o homem se torna sedentário? Qual o principal motivo que tornou o homem sedentário, né? Eu vou explicar. Agricultura. Lembra? A agricultura foi uma questão muito importante para o desenvolvimento do neolítico. Neo, pedra nova, pedra polida, né? O período neolítico vai de 10.000 a 5.000 a.C., né? Onde o momento em que as ferramentas elas se tornaram mais bem feitas, ou a época em que o homem polia a pedra, uma ferramenta mais durável, uma ferramenta mais aperfeiçoada, daí a expressão idade da pedra polida. Então, olha só, e antes nós tínhamos aquelas pedras que eram lascadas, agora nós temos essa pedra aqui polida, que é um produto, né, uma técnica mais avançada, né? E aí eu falei para vocês que uma das grandes invenções do período neolítico, né, foi a agricultura. A agricultura foi feita por quem? Pelas mulheres, né? E a grande importância nesse período. Porque é através da agricultura que o homem se torna sedentário, né? Ele passa de coletor de alimentos para produtor de alimentos. E aí começa a desenvolver técnicas de armazenamento de alimentos, né? Tecelagem, instrumentos de pedra polida, e eles fixam num local, chama-se sedentários, né? Então, um período aí, então a comunidade vai aumentar e vai se tornar melhor, a qualidade de vida melhora. Olha só. Olha como é que era a comunidade do período neolítico, né? Aqui a mulher plantando, né? O homem na caça, continua na caça e na construção de abrigos, né? Ele também desenvolve a técnica de pastoreio, ele usa os animais, né? Como forma, ele coloca os animais aqui cercadinhos aqui, né, para depois abatê-los, né? Então aqui é um momento muito sério, que olha aqui o neolítico, ele passa, a comunidade começa a aumentar, né? As mulheres aqui, né, produzindo o próprio alimento, cuidando das crianças, né? Então é uma comunidade, a população começa a crescer e consequentemente a extinção de espécies de animais, porque elas não conseguem conseguir acompanhar o desenvolvimento, né? Lembra que eu falei da questão da seleção natural? As espécies vão extinguindo. A grande questão é que a população ela vai aumentando, porque a qualidade de vida vai melhorando, né? Eles vão ter vários tipos de alimentos que antes não tinham,
e é através da agricultura, né? E aí com isso a melhoria da qualidade de vida aumenta, e aí eles têm que armazenar os alimentos, eles começam a criar, por exemplo, cerâmica para armazenar alimentos, enfim. Então a qualidade de vida aumenta e o crescimento da população também, tá? Então, assim, um relatório, isso aí é uma curiosidade, né? A Terra está sofrendo uma das grandes extinções de espécies desde o fim dos dinossauros, né? A grande causa é a caça e a sobrepesca, a destruição de habitat, a ação humana, né? Então hoje nós somos superprodutores e não mais, a gente não usa mais a caça como forma de sobrevivência, a questão também da agricultura não é mais para sobrevivência. Então nós temos um grande problema que é a extinção de espécies devido a essas causas principais, tá? Então, assim, hoje nós somos seres de extrema desenvolvimento. Nós somos o Homo sapiens sapiens, aquele que pensa duas vezes, mas parece que a gente não está pensando no nosso planeta, nós estamos pensando apenas no nosso bem-estar. E não é de todos, né? No bem-estar de um determinado grupo. Então, assim, a ação humana, ela evoluiu tanto que agora ela está fazendo a extinção de diversas espécies pelo mundo. De acordo com a ONU, 2 a 3 espécies elas entram em extinção por dia, né? Então você tem aí uma série de espécies que nós não vamos conhecer. Então, assim, o homem sai de período paleolítico, de dependente da natureza, agora transformador e extintor da nossa natureza e das nossas espécies, né? Então é isso. Tá, pessoal? Esse foi um resumo geral de toda desse pequeno corte, né, do que nós vimos em sala de aula, no período paleolítico, do período neolítico, tá? Espero que esse período aí de isolamento social acabe muito rápido e que a gente possa se encontrar na sala de aula, tá? Vou passar as atividades para vocês e um grande abraço aí e nos vemos aí na sala de aula em um curto espaço de tempo, tá bom? Um beijo!